A independência do Brasil não começou com um grito às margens de um rio, porque um grito não faz nada, ele é muito caricato, é um ato muito heróico, muito fictício, porque eu mesmo posso ali gritar na beira do rio Itapocu, fora Bolsonaro, e ele não vai sair do poder só porque eu gritei. Vai ter o mesmo efeito que esse grito do Dom Pedro teve. Nenhum. O que aconteceu, na verdade, foi o início de uma crise no sistema colonial, aí depois da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, que aí desde a Idade Média teve todo um movimento iluminista e tal, que teve influência tanto nesses eventos de independência, de revolução, quanto nos movimentos emancipatórios que surgiram no Brasil nessa época. E o primeiro foi a Inconfidência Mineira, que era composta principalmente pela elite, que estava aí questionando o imposto de derrama, que pegava 20% de tudo que eles erravam nas minas durante o ciclo do ouro, né? Porque depois do fim trágico do ciclo do açúcar, quando o açúcar já estava sendo produzido na Europa com mais tecnologia e, consequentemente, mais qualidade, agora o português tinha que ter uma certeza de que ia entrar dinheiro lá no país deles. Então, a galera aí da Inconfidência Mineira estava questionando isso aí, mas quando a derrama foi suspensa, eles não tinham mais o que pedir. Então, dissolveram o movimento, mandaram todo mundo fazer exílio, menos o Tiradentes, né, que morreu de pena de morte porque ele era o mais pobre. Mas diziam que ele era só o mais radical. E daí também teve a Constituição Baiana, como destaque, que era formada mais pela camada pobre e vulnerável do Brasil, que eram os pretos, os escravizados, os indígenas e uma minoria de religiosos e militares. Eles questionavam principalmente a escravização, então a sua demanda principal era o fim da escravização, então só depois a proclamação da República. Mas isso não aconteceu. Tiveram outros movimentos emancipatórios, mas esses são os principais. Então, em 1808, Portugal assinou, para melhorar isso, a questão financeira, assinou um tratado com a Inglaterra que abriu os portos brasileiros para que aí o comércio britânico entrasse no Brasil. Isso aí já, se você pensar bem, acaba dando mais independência ao Brasil, porque a premissa do Pacto Colonial é o monopólio da metrópole sobre a colônia. Isso tinha acabado quando assinaram esse tratado. Mas também tinha quebrado o bloqueio continental que Napoleão Bonaparte tinha instalado aí ao redor da Inglaterra, porque depois de tanto conflito entre a Inglaterra e a França, Napoleão ameaçou todo mundo da Europa que se alguém se relacionasse com a Europa não, falando que se alguém se relacionasse com a Inglaterra, ele ia invadir com bastante violência o paísinho que tivesse se relacionado com a Inglaterra. Então, a coroa portuguesa percebeu o que tinha feito e fez o quê? Fugiu para o Rio de Janeiro, a nova capital do Brasil, para fugir de Napoleão e deixou os portugueses largados lá. E daí isso deu início a um grande processo de urbanização, que geralmente é retratado de um jeito muito bonito, colorido, mas não foi tão legal assim, né? Teve muito isolamento no interior do Brasil, tanto de Salvador, que era a antiga capital, que foi abandonadíssima. E isso aí só piorou quando Portugal assinou outro tratado com a Inglaterra, que diminuía a taxa de importação dos produtos ingleses dentro do Brasil. E Portugal só fez isso porque achou que ia realmente ter uma preferência aí dos seus vinhos dos portos ingleses. Mas não aconteceu. De qualquer forma, o Brasil foi ficando cada vez mais independente. Daí passaram-se 10 anos e o português cansou de ficar sem aí o seu rei, sem a coroa lá pertinho de si, porque isso aí, logicamente, os equiparava às colônias portuguesas, né? Porque eles não tinham lá o seu rei controlando as colônias. E também, como o rei estava aqui, ele estava dando muita brecha para o Brasil, para ele ter mais vantagens. E daí fizeram a Revolução do Porto e Dom João VI teve que voltar para lá para acalmar a galera. Ele deixou aqui a Maria Leopoldina e o Dom Pedro I. E o Dom Pedro I, ao invés de fazer alguma coisa boa da vida dele, estudar, sei lá, ele se aproximou da aristocracia rural. E daí ele pensou, poxa, né, ia ser muito legal se eu comandasse esse lugar aqui, né? Nossa, galera rica, essa aristocracia rural, o que ela queria? Mais terras e mais escravizados para trabalhar para eles. Então, o Dom Pedro
foi apaziguar essa galera aí da aristocracia rural, porque eles estavam sempre brigando, né, por mais terras, mais dinheiro, mais coisas. Ele apaziguou e, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele fazia o quê? Afastava as camadas mais baixas para que ninguém interferisse nesse processo. Mas agora os portugueses também queriam que o príncipe regente fosse para lá, porque isso aí ia fortalecer ele no novo regime de monarquia constitucional, né? Porque um dos objetivos agora de Portugal era recolonizar o Brasil e fortalecer a metrópole, né? Para dar um status assim, um viso de poder. Então começaram a ameaçar Dom Pedro I, falando: "Oh, tu volta ou a gente vai te buscar, cara." Mas Dom Pedro I fingiu que não era com ele e continuou aqui. E daí a coisa foi ficando feia. Foram ameaçando ele mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Falaram: "Olha, cara, ou tu volta, ou tu volta, ou tu volta, ou tu volta." Só que daí ele tava sendo pressionado também pela elite rural, que tava falando: "Não, cara, você não pode ir, a gente vai ganhar muito com isso." Aí eu pensei: "Meu Deus, o que eu faço?" Até que veio lá o Andrada, deu assim, uma abaixo-assinado, falando: "Não, cara, fica aqui, com 8.000 assinaturas, né?" Ele falou: "Tá bom, eu fico." Aí no dia 9 de janeiro de 1822, e daí ficou conhecido como dia do fico, como se fosse uma coisa muito uau, mas ele ficou pelo dinheiro. E daí o processo de independência acelerou, né? Então Pedro ganhou o título de defensor perpétuo do Brasil, consideraram as tropas portuguesas como inimigas se elas embarcassem aqui. Aí convocaram uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. E nessa de declarar as tropas portuguesas como inimigas, Portugal ficou muito bravo e mandou uma carta falando: "E se você não voltar, aí sim que a gente vai mandar tropa pra te pegar à força. Então você volte pra cá." Só que daí demorou pra chegar essa carta, é óbvio, né? Porque tem que passar todo o Atlântico, tudo pão. Daí quando deram essa carta pro Pedro I, o que ele estava fazendo? Indo pro Rio de Janeiro, no seu cavalinho. Provavelmente numa carruagem, mas falam que era num cavalo. Eu não acho, porque ele era fresco. Mas tá. Daí ele pegou a carta e leu. E quando ele leu, o que ele falou? "É tempo, independência ou morte." E não aconteceu nada. Ele continuou indo lá pro Rio de Janeiro, daí ele ganhou o título de imperador. Só que ele só foi curado lá em dezembro. E tudo continuou igual, né? Porque a galera aí da aristocracia rural perdeu um pra ganhar outro. E ainda tinha escravizados, tinha monocultura, ciclo do ouro, condições péssimas. Então, quem se tornou independente foi mesmo Dom Pedro, né? Que agora ele era imperador. E a galera aí, que faz a maior parte da população, que são os pobres, os escravizados, os exilados, continuou tudo igual. Todo mundo continuou lascado. E os escravizados foram só ser libertados lá em 1888, né? Depois de muita luta, muitas revoluções, muita briga, muita tentativa de fuga, sabe? Então, quem que se tornou independente nessa história? Eu não entendo, porque começou todo um processo de favelamento também depois disso, né? Porque os ricos que tinham acabado de perceber que os escravizados estavam libertos agora, eles ficaram muito bravos, não queriam que eles ficassem perto ali do centro das cidades. Então o que faziam? Mandavam a galera que agora estava liberta pros cantos. Aí começaram a subir nos morros e ficar perto e ficar tipo em áreas ridículas, perigosas, e continua tudo igual, né?